a próxima revolução, ela é humana. Eu estou aqui para provar isso para vocês. Contando um pouquinho da minha carreira, eu sou um empreendedor nato. Eu sempre quis empreender na minha vida. Nem sempre empreendi só nos meus negócios. Eu tinha 15 anos de idade e eu fui convidado a trabalhar na prefeitura da minha cidade. Lá eu me encontrei com a tecnologia e entendi que o meu caminho era naquilo. Logo tão rápido, com 15 anos, já fui trabalhar numa indústria chamada Imperró Embalagens. E lá eu fiz, foi o meu único emprego de carteira assinada em toda a minha vida. Entrei lá mirim, um estagiário, saí de lá gerente de TI. Lá trabalhavam 25 pessoas na minha área e eu saí de lá com 5 pessoas na minha área. Então eu sempre fui aquela pessoa drivada à eficiência. Quando os meus desafios todos acabaram nessa grande companhia, eu cheguei para o dono e falei, olha, eu preciso de mais desafio. E eu já cumpri todos eles. Eu entrei aqui um estagiário, hoje eu sou gerente da minha área, respondo por todo o processo da companhia. Ele falou, cara, o que eu tenho hoje é isso. E aí a picada, o empreendedorismo já tinha me picado. Eu já tinha provedor de internet como negócio, já tinha operadora de telefonia. E aí eu começo a fundar a minha empresa. Essa empresa, ela tem a Smart NX, que é a empresa hoje, meu principal business. Ela é uma empresa de 2013, mas desde 2008, quando eu resolvi empreender, eu entendi que tecnologia é um caminho e eu me joguei no mercado. Então, desde lá, eu comecei a criar uma companhia, trabalhei com grandes empresas, fiz mais de 300 projetos de comunicação. Então, eu sou aquele cara extremamente tech. Tá? Então, toda a minha jornada de vida e construção, hoje, todo o grupo GHJ, são mais de 220 pessoas impactadas, são 5 empresas voltadas para a tecnologia. O convite desse TED, ele calhou muito para mim, porque eu estava num momento profundo de reflexão. Eu sou de tecnologia e eu estou assustado com a IA. Qual é o futuro disso? Deixa eu entender. Para vocês terem uma noção quanto que isso me impactou no meu negócio, eu tenho uma startup que eu tinha um time de 5 desenvolvedores produzindo um software para mim. Eles demoraram 8 meses para me entregar a primeira versão desse software. Eu tenho um diretor de inovação em uma das empresas e ele via falando, cara, a gente precisa começar a usar IA dentro da empresa. Eu falei, poxa, ok, mas humano e tal. Ele simplesmente pegou esse projeto com 5 pessoas na empresa e refez ele em 2 dias. É abissal e assustado. Isso me deu um choque. Falei, é isso, eu trabalho com isso. O que a IA vai fazer comigo? Que ela vai matar meu business, será? O que vai acontecer com o mundo com IA? E eu vim para um profundo estudo. Acabei de voltar de Austin, do Texas, no SXSW, que é o maior evento de inovação do planeta. E lá eu vi um estudo muito interessante. Esse cara se chama James Flink. E eles apresentaram para mim um efeito chamado Flynn Effect. Ele inseriu um estudo onde ele mede o QI da humanidade. Esse estudo começou em 1930. Então é feita uma entrevista, ele é atualizado em ciclos de 10 ou 5 anos, e a gente vai entendendo o que acontece com a humanidade em termos de evolução. Nós passamos 80 anos evoluindo o nosso QI. Só que notem que tem uma curvinha ali. Quando eu dou um zoom nessa curva, olha que absurdo. Em 2010, a nossa sociedade parou de evoluir. Falou, opa, peraí, o que aconteceu? Voltei, comecei a estudar, comecei a entender o que estava acontecendo, quais foram as principais mudanças que aconteceram naquela época. E a primeira grande mudança que aconteceu foi essa. É quando lançam o smartphone na mão do mundo. Né? Jobs disruptou. Só que essa mudança, na prática, ela trouxe um viés que a gente não poderia imaginar hoje. Que esse viés são as redes sociais. A nossa atenção foi roubada. Bem-vindo ao neofeudalismo tecnológico. Hoje, nós vivemos à margem do que as redes sociais e Big Techs querem. Você não consegue mais selecionar o seu conteúdo. Talvez o seu filho esteja vendo agora um TikTok que é inadequado. Hoje, nós estamos totalmente conectados e na mão deles. Eles têm um batalhão de pessoas agora trabalhando para aumentar o seu tempo de tela. E aí? Vocês têm noção? Isso aqui é uma média do mundo. As pessoas passam 7 horas por dia. No nosso país, Brasil, é 9 horas por dia. Isso vai dar 40 a 50 horas por mês. Nós estamos falando que a gente fica 100 dias de um ano de frente a uma tela. Nós viramos o produto.
Nós somos o produto dessas Big Techs. E nós temos que nos alertar para isso. E a IA, na velocidade que ela está consumindo a gente. E aonde fica a humanidade nessa história? Uma coisa que eu aprendi nessa vida, quando eu olho o ciclo de crescimento e evolução, é que a gente vai sempre evoluir. Vamos pensar aqui. Há 10 mil anos atrás, o ser humano, o foco dele era sobrevivência. Me manter aquecido, comer. Depois a gente passou para a revolução da industrialização. Máquinas, urbanismo, trabalho em escala, modelo mental. Na sequência a gente se digitalizou. Computador, internet, globalizamos. Depois a gente automatizou. Aqui eu começo a minha carreira empreendedora. Quando eu comecei no trabalho, o meu foco era implementar um software para organizar as coisas, implementar um software para gerir melhor, implementar um software para vender melhor. Eu faço isso até esse ano. Tá? Isso é minha vida. Com AI isso melhorou muito. Tá? Hoje o meu papel nas companhias é vender AI. Então eu estou aqui defendendo a humanização. Podem pensar que eu estou contra AI, não. Eu tenho um princípio que eu vou dividir com vocês. Mas para mim, a próxima revolução que tem que acontecer é a de humanizar. Eu estava desesperado pela IA. Você pensa, 8 meses contra 2 dias de entrega. Morri. Gente, vamos ser sinceros. A IA tem senso de vontade? Será que ela vai ter vontade de ter um filho? Não. A gente está aqui. Nós somos seres humanos. Pertencimento. Ela vai conseguir falar que isso foi meu? Eu tenho senso de pertencimento? Não, isso também é humano. Isso não vai ser tirado da gente. Conexão. A IA vai conectar pessoas. Criar ciclos de relacionamento. Casar. Também não. Muito menos comunidade. A IA não tem família, não tem filhos, não tem amigo, não tem sentimento. E isso cabe a gente reforçar. Então vamos lembrar que no meio desse mundo todo, as pessoas estão ali. Em terra de robô, quem tem coração é rei. Vou contar um case para vocês super legal. A tecnologia evolui exponencialmente. Eu tenho uma empresa chamada Smart NX, que é o meu principal business, e a gente atende um grande provedor de saúde do Brasil. Ele tem mais ou menos 3,5 milhões de consumidores ano em atendimento. E ele me contratou para pegar o batalhão do call center dele, que é de 1.000 pessoas, perfeito? E transformar em 500. Esse é meu business, pessoal. Puta business legal. Fui lá começando a fazer uma análise. Quando a gente começou a entender o que ele atendia, as dificuldades que ele atendia, vamos automatizar isso, vamos automatizar aquilo, vamos pensar nisso. E eu resolvi ouvir uma gravação do call center dele. Essa gravação me impactou de uma maneira muito pesada. Era uma mãe ligando para pedir a aprovação para o tratamento do filho de câncer. Como eu automatizo isso? Como é que eu boto ela para fazer responda 1 ou 2 para sim ou não? Cadê a empatia? Cadê o sentimento? Conversei com o cliente, falei, olha, eu acho que a gente tem um caminho muito legal de eficiência aqui dentro. Talvez você vai conseguir sair de 1.000 para 700, não as 500 que você tem como objetivo. Mas se você realmente pensa como um ser humano, eu acho que esse tipo de atendimento deveria ser conduzido por uma pessoa, inclusive muito bem treinada para acolher. E a não sabe acolher, eu não sei treinar um acolhimento disso. Outro case muito legal, eu sou de Juiz de Fora, para quem não sabe, a minha cidade tem mais ou menos aí 20 dias, ela foi devastada, tá? Choveu em 1h30, o equivalente a 20 dias. E Juiz de Fora vive numa depressão. Simplesmente a cidade virou uma calamidade. A minha funcionária chegou em casa chorando, porque a família ao lado dela tinha perdido o filho, porque a casa tinha caído. O impacto do que aconteceu em Juiz de Fora foi maior até do que o Rio Grande do Sul em termos de morte. Foram 65 pessoas falecidas, mais de 8.800 pessoas ficaram desalojadas e 1.000 casas desabrigadas. 1.000 casas que quebraram completamente. E aí eu tenho uma empresa lá chamada Cred, que o foco dessa empresa é aluguel. Então você chega numa imobiliária, você passa seu CPF e eu alugo, eu permito que você entre na residência. Se você não pagar aluguel, eu pago.
Então eu tenho um papel ali de dar crédito. Então eu avalio a ficha daquela pessoa como crédito e deixo ela entrar na residência. O que a gente percebeu dentro do modelo do nosso motor de crédito? A gente começou a negar muito. Porque normalmente essas famílias, elas são famílias carentes, elas estavam em lugares carentes. Chamei meu time e falei, como a gente ajuda? Vamos mexer no algoritmo. Puxa daqui o algoritmo, configura daquilo ali, coloca um viés novo no algoritmo. Não dá. O que eu resolvi? Vamos fazer o seguinte, antes de negar agora uma pessoa que foi impactada, vamos passar para um back-office humano olhar. Gente, solução simples. Põe gente lá. Tão simples quanto isso, assim foi feito. Nós conseguimos avaliar mais de 35 fichas de solicitações e conseguimos realocar mais de 15 pessoas. Essas pessoas mandaram depoimentos para a gente chorando, agradecendo, porque elas estavam sem casa. A IA vai resolver isso? Não vai. Isso é uma coisa humana. A gente tem que ter empatia. E tem coisas da IA que são assustadoras. Eu li uma matéria de um belga, um cientista climático. Ele estava conversando com uma IA chamada Kai. E ele ficou durante 2 semanas defendendo a tese do clima com a Kai. E a Kai retrucava ele retrucava a Kai. E ficaram ali discutindo. No final do dia, pasmem, a Kai ganhou dele. Ele simplesmente se suicidou. Gente, nós estamos perdendo a confiança em nós mesmos. Se a AI falou, se o GPT falou que aquilo, eu vou confiar naquilo. Gente, aquilo erra. Não é tão simples quanto isso. Agora, levar ao suicídio. Tem vários casos, gente, de criança. Então, a gente precisa fazer o quê? Ter responsabilidade. Vamos falar agora um pouco mais de humanização e menos sobre AI. Para mim, é muito claro. A responsabilidade em construir uma humanidade 5.0, como eu disse para vocês, é nossa. Nós temos que fazer isso. Nós precisamos ter consciência do que os nossos filhos estão fazendo, onde eles estão lendo. É menos TikTok no quarto e mais cinema em família. É menos jogos, né? É menos joguinhos e mais ir no estádio com a sua família. Mais almoços presenciais. A gente tem que diligenciar sobre isso. A gente tem que também ter empatia. Muitas vezes a gente é empresário, a gente está o tempo todo buscando o quê? Eficiência, eficiência, eficiência. Tem coisas que não é só eficiência. Um cafezinho, talvez, na porta da sua empresa, tem muito mais empatia do que só eficiência. Não é só custo. E, principalmente, ter responsabilidade com as nossas ações. No final, pessoal, não serão algoritmos que decidirão o futuro. Seremos nós. Muito obrigado.